A paz do Senhor Jesus a todos. Bem, hoje nós estamos no nosso 95º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um rápido comentário a respeito do capítulo 14, 15 e 16 do segundo livro de Samuel. A história de Davi está cada vez ficando mais emocionante. Aqui no capítulo 14, a gente vê uma coisa muito legal a respeito da intercessão. Intercessão que eu falo não é na questão da oração. A intercessão é você interceder por alguém, é tentar fazer as pazes entre duas pessoas, por exemplo, é você ser a ponte de amizade de uma outra amizade que foi destruída, às vezes por causa de uma fofoca. Mas o caso aqui é entre Davi e Absalão. Absalão, ele estava foragido, ele estava em outro país, ele estava fugido do seu pai, já faziam 3 anos. E o pai sentia muita saudade, Davi sentia muita saudade de Absalão. Absalão, como eu já disse, é pai da paz, né? Absalom. E aí Davi bateu aquela saudade. E Joabe, que era um dos comandantes do rei Davi, ele percebeu e soube que Davi estava com saudade. E aí ele contrata uma mulher. É engraçado, né? Ele contrata uma atriz, uma mulher excelente. E a mulher começa a contar uma história imaginária de um problema de um filho com outro filho. E ela fala assim: olha, um dos meus filhos matou o outro, e agora a população quer que eu mate esse segundo filho, e eu já estou muito entristecida por ter perdido um filho, agora eles querem tirar o meu segundo filho. E aí conta essa história, cheio de coisas, e aí fala assim, e o rei Davi fala assim: não se preocupe, ninguém vai matar o seu filho. E aí ela vai falando e fala assim: rei, você podia aceitar então receber o seu filho, porque você fez uma coisa muito ruim. E Joabe, antes de mandar essa mulher falar com o rei, ele explica tudo que ela tinha que falar. Então foi uma atuação perfeita. E aí no final da história, a mulher fala assim, o rei Davi fala assim: vem cá, fala a verdade, esse aí foi Joabe que mandou você vir aqui, não foi? E aí ela fala: rei, não tem como te enganar, você é um homem muito inteligente. Eu acho que nessa hora ela ficou com medo de morrer. Mas enfim, Joabe chega diante de Davi, e Davi fala assim: ó, vai lá então e busca Absalão. Aí Joabe busca Absalão, que está em outro reino. O grande problema é que se as coisas não forem resolvidas no coração, elas não conseguem ser resolvidas em lugar nenhum. O rei Davi recebe o seu filho, mas fica lá durante 2 anos, 3 anos, sem falar com Absalão. Absalão voltou para sua antiga casa, mas como pai, ele não foi lá, não conversou com ele, e aí começou um processo de rebeldia terrível de Absalão. Absalão de vez em quando falava com Joabe: olha, pede para o meu pai me receber. E Joabe não falava nada: pede para o meu pai me receber. Até que Absalão teve uma ideia, tocou fogo próximo da residência de uma plantação que pertencia a Joabe, né? E aí Joabe vai lá e fala assim: ah, pai, você botou fogo? Eu falei: não, eu mandei botar fogo que é para você vir conversar comigo. E aí Davi, Joabe vai falar o seguinte: então tá, eu vou conversar com seu pai. Conversa com Davi para Davi recebê-lo. E aí Davi vai lá, ao invés de receber com abraço, com carinho e as coisas serem resolvidas, Davi dá um beijo no seu filho e esquece, abandona ele e deixa ele para lá. Acontece que a Bíblia fala assim, meus irmãos, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Inclusive está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria, porque ele vai trazendo cada vez situações difíceis.
E Absalão fica então na porta do palácio, quando as pessoas chegavam para conversar com o rei, e ele falava assim: ah, rapaz, se fosse eu daria conta do seu serviço, do seu problema. E Absalão começa a influenciar algumas lideranças, porque a rebeldia, ela necessariamente precisa de líderes para acompanhar o rebelde, né? E aí Absalão vai conquistando o coração do povo devagarzinho, vai conquistando, e aí de repente Absalão pede autorização para ir para a cidade de Hebrom. Aí o rei Davi, sem saber de nada, inocente, deixa Absalão ir para Hebrom. Aí lá em Hebrom ele leva um monte de gente com ele e vai dizer assim: olha, quando tocar a trombeta, vocês vão dizer o seguinte: Absalão é o rei. E aí assim foi feito. Ele conseguiu influenciar muitos líderes, tocaram a trombeta, declararam: Absalão é o rei, e Davi estava em Jerusalém e Absalão estava em Hebrom. E aí não teve jeito, o coração de pai nessa hora ficou muito assim preocupado, porque Davi, em outras situações, Davi iria enfrentá-lo, iria organizar um exército, o inimigo iria sentir o fio da espada de Davi, mas Absalão era filho, e com filho o tratamento é diferente. Absalão resolve fugir de Jerusalém, e só que Davi, ele é estrategista. Ele nessa caminhada, quando ele está indo embora, o destino dele, ele vai descansar lá no Rio Jordão, que é uma caminhada longa, mas no meio do caminho ele encontra três pessoas. Ele encontra o Sai ou Uzai, né? Ele é um grande amigo de Davi, e aí ele tem uma amizade muito boa. A importância de você ter amigos na hora da crise, da pessoa falar assim: olha, eu estou contigo, não tem problema, nós vamos estar juntos nessa dificuldade. O Sai queria acompanhar Davi. Davi falou: não, rapaz, você é um estrangeiro, volte para lá. Falou: não vamos voltar não, nós vamos ficar com você. E aí Davi autoriza esse amigo dele, é um apoio para Davi. A amizade é uma coisa muito importante na nossa vida. E aí ele encontra também, antes de chegar no Rio Jordão, ele encontra Ziba. E aí pergunta para Ziba: cadê o filho o neto de Saul, né? Filho de Jonatas? Onde é que está Mefibosete? E aí Ziba vai falar: ó, Mefibosete se levantou contra o rei, contra o Senhor, e agora ele está dando uma de esperto, e ele quer se tornar rei também, ele quer todos os terrenos. E aí Davi dá uma ordem, fala: então a partir de agora, tudo aquilo que era de Mefibosete, agora vai ficar com você. Então Davi passa tudo aquilo que havia passado para Mefibosete, agora passa para Ziba. A gente vai ver isso mais na frente. E o terceiro encontro de Davi foi com Simei. Simei começa a amaldiçoar e a xingar Davi e dizer que você tomou o reinado de Saul, você é um rebelde. E aí um dos soldados, filhos de Jerua, né, que é irmão de Joabe. Aliás, para nível de curiosidade, Joabe, Zeruia era a irmã de Davi. Então, Joabe era sobrinho de Davi, né? Então, começou a amaldiçoar, Simei começa a amaldiçoar, e aí os soldados falam assim: rei, deixa eu só dar uma espadada que eu arranco a cabeça desse incircunciso. E aí Davi vai falar assim: não, rapaz, deixa isso para lá, vamos deixar isso para lá. Talvez seja a vontade de Deus. E aí esse trecho encerra com Aitofel aconselhando agora o novo rei, o rebelde, a fazer com que as mulheres, ficaram 10 concubinas para cuidar do palácio, e aí Aitofel vai dizer o seguinte: olha,
Absalão, você tem que fazer o seguinte, tenha relações sexuais ao ar vivo para todo mundo ver, para mostrar que o seu inimigo realmente é Davi. Aitofel é maligno, ele é um conselheiro do diabo e de vez em quando aparecem alguns conselheiros assim na nossa trajetória, na nossa vida, que quer nos levar para o caminho errado. Então tome cuidado com os conselheiros, com as pessoas que aconselham você. Tá joia? Então ele se encerra e assim Absalão faz, humilhando, trazendo humilhação para Israel e ao mesmo tempo cumprindo uma das palavras que Deus havia dito para Davi quando Davi cometeu adultério com Betseba. Fala assim, olha, a violência vai estar na sua casa, vão ter relações sexuais, aquilo que você fez escondido, vão fazer com as suas mulheres ao ar livre. Então, de alguma forma, estava se cumprindo a profecia ou a palavra que o próprio Deus tinha dado para Davi como uma consequência do pecado dele. Né? Então, são histórias especiais, histórias tremendas, e aí acontecem essas loucuras. Amanhã a gente vai ver o capítulo 17 e capítulo 18, o conselho de Aitofel e o conselho de Usai. Usai foi colocado lá para atrapalhar, né, como estratégia de Davi, foi colocado lá para dar conselhos errados também para Absalão, e a gente vai ver também logo a morte de Absalão, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e tenha uma excelente leitura.